Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, quero conversar um pouquinho com você hoje sobre fé. O que é fé? Qual é a importância da fé? Fé em quê? O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, o verso 8, que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que nenhum de nós se glorie disso. Ou seja, a salvação é de graça, nós não merecemos, mas ela é conquistada através da fé. E fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós olhamos sobre fé, o autor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ele diz que fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que não vemos. Fé é certeza e fé é convicção. No mesmo capítulo, no verso 11, o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é isso. A fé é esse elemento que nos faz ter acesso a Deus, crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E quando nós olhamos a palavra fé, dicionaricamente falando, se nós olharmos o radical da palavra, a palavra fé vem da palavra grega pistia. E essa palavra significa simplesmente crer. Fé é acreditar, fé é crer. No dicionário, ele diz que fé é a crença em algo ou alguém, mesmo sem evidências. Às vezes você não tem evidências, mas você crê. Ou ainda, fé é a convicção de que algo existe, mesmo que não se possa ver. Nós precisamos da fé, porque é pela fé que nós andamos. Nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós acreditamos. É interessante que as pessoas acreditam muitas vezes que a fé e a razão têm grandes problemas. Não, a fé não tem problemas com a razão. O problema da fé é com a visão, porque nem sempre os nossos olhos veem aquilo que nós acreditamos. E quando algumas pessoas pensam que ter fé é a certeza de que tudo vai dar certo, que a gente sempre vai ganhar o jogo, eu quero te dizer que você pode ter fé e muitas vezes você não vai conseguir vencer. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé, você vai ver que alguns deles foram bem-sucedidos. Você vai ver que Abraão foi bem-sucedido, você vai ver que Jacó foi bem-sucedido, você vai ver que até o próprio Moisés foi bem-sucedido. Mas existe um grande número que ele cita aqui, pessoas que foram cerradas ao meio, que foram entregues aos leões. Essas pessoas acreditaram. E ele termina o capítulo dizendo que essas pessoas não viram a concretização da sua fé. Mas no verso 38, ele diz que essas pessoas que morreram, que foram cerradas, essas pessoas que nem foram citadas pelos nomes, o mundo não era digno delas. A fé é isso, é você andar por aquilo que você crê. É você saber que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo e que Ele é o seu Salvador. Que Ele veio, viveu nessa terra sem pecados, que foi condenado, foi crucificado, foi morto, mas Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou no terceiro dia, ao terceiro dia e em breve voltará. Isso é fé. Que a sua fé aumente a cada dia. E muitas vezes nós devemos fazer oração do pai daquele menino. Jesus volta e está lá uma confusão. Jesus pergunta: o que está acontecendo? E um pai diz para Jesus: olha, eu trouxe o meu filho que tem um espírito e seus discípulos não puderam fazer nada. Se podes, faça alguma coisa. Jesus diz para ele: se podes, tudo é possível que crê. E ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na pequenez da minha fé. Que Deus te abençoe e que a fé que você tem aumente a cada dia. Fique em paz.